amigos reunidos nesse caos moderno, tentando colocar para fora toda essa agonia e deleite de ser quem somos, tentando minerar momentos únicos na ânsia de gravar algo mais do que palavras no tempo. No capítulo de hoje, iremos falar um pouco sobre criação e paternidade, como foram as nossas experiências, como as nossas vivências nos levaram a ser quem somos hoje. E, acima de tudo, quem são essas figuras que permeiam nossas vidas e trazem tantos sentimentos, alegrias, tristezas, frustrações, mas, acima de tudo, momentos inesquecíveis. Vem com a gente para entender um pouco mais sobre o que os meninos do Contra têm a dizer. Solta a vinheta! Salve, salve, galera. Saudade. Salve, galera. Fala, galera. Estão bem? Como é que vocês passaram a semana? Estamos aqui de novo reunidos mais uma vez nesse mesmo bate-canal. É nóis. E hoje a gente vai falar de quê? Hoje é criação, né? Paternidade. Vamos falar sobre paternidade. Nossa. Só pra gente dar início ao assunto assim, de uma forma mais legal, quando eu falo quando a gente entra num assunto sobre paternidade, a gente volta muito à nossa infância, né? A gente se remete, né? A gente se remete naturalmente a esse ponto da vida, porque é ali onde a gente tem a referência de quem são os nossos pais, quais são os valores que eles vão tá passando, os valores que eles de fato vão construir para a nossa posteridade. Quando eu tinha 4 anos, é a minha primeira memória sobre como meus pais me criaram, né? Então é a primeira referência. Com 4 anos é a primeira? Com 4 anos. É porque é o seguinte... Não sei de quanto que é a minha primeira. A data, assim, tipo, com tantos anos? Eu também não sei, não. Não. Que você lembra do seu pai, assim? Eu lembro. Algo muito específico do seu pai, que tipo assim, nessa época foi um aniversário e aí eu já comecei a entender como que meu pai funciona. E todas as coisas que ele fazia por trás. Óbvio que tem coisas boas e coisas ruins. Não, lógico. Mas, por exemplo, nessa época, a minha primeira memória que eu tenho é de uma caixa de cerveja Brahma, daqueles cascos, só o casco marrom. E a galera entrando pro meu aniversário com essas 4 cervejas. Olha isso, rapaz. É sério. Com 4 anos de idade? 4 anos de idade. Então a dinâmica era boa. Então, O povo tomava um gole desembolado. E eu não posso falar que eu não bebo, não é por referência do meu pai. Sim, velho. Também. É verdade, Então, eu tenho essas lembranças também. Você não tem? Tem total. O tal do casco marrom, meu amigo. Não. Cara, eu não tenho essa lembrança de casco marrom. Por exemplo, tipo, minha mãe mandava eu ir buscar meu pai no bar. Tipo, sério? Aquele bar que fica próximo, aí você fala, chama o seu pai. Chama o seu pai lá, que ele tá lá no bar. Tipo, o avô da Poliana, ela conta isso de uma forma muito natural. Isso pra mim não teve, mas teve o vai lá e busca cerveja pra mim. Na padaria. Também. Aí eu, com o casco, indo na padaria comprando cerveja. Às vezes comprava até cigarro, porra. Ou cerveja ou refrigerante no domingo. Refrigerante no também, domingo, sim. Também. Lá na padaria. Também. Lá em casa ali, onde tem a Vila Árabe, era uma padaria. Que agora é um empório. Antes era uma padaria. Pegou fogo a padaria. Caramba. Tem tempo já, tem 10 anos. Mais de 10 anos. Só que aí eu lembro de... compra lá a Coca-Cola pra gente. Ele pegava 5 contos e ia lá. Nossa, 5 contos, velho. Pegava 2 litrão. Nostalgia da infância. Eu tenho uma lembrança cabulosa de uma vez que tava eu e meu padrasto falando lance de padaria, né, e refrigerante, e a gente tava lá na padaria perto de casa. Eu era bem novo mesmo, e eu tava pedindo ele pra comprar alguma coisa e ele falou que não tinha dinheiro pra comprar. Aí, de repente, eu vejo o dinheiro do cara da frente. O cara foi enfiar tipo um troco assim no bolso e o dinheiro caiu no chão, o cara não viu.
Aí eu, arrumei dinheiro pra poder comprar até que eu queria. Peguei o dinheiro e falei, pai, olha aqui, ó, eu achei. Aí ele falou assim, achou como? O moço deixou cair. Quem que é que deixou cair? É aquele cara ali. Ele falou assim, então vai lá e devolve. Bom. É um puta de um valor. É do caralho. Mas por isso que eu tô contando. Foi uma lembrança que eu tive aqui agora que mexeu muito comigo. Porque ali, de certa forma, ele me passou alguma coisa que eu mudou. Te marcou. Meu caráter, né, velho? Mudou meu caráter. Dali pra lá, meu amigo, você não aceita nem troco errado. Por exemplo, em padaria ou no supermercado. Cara, ó, pra você ver o tanto que uma coisa que ele fez me atribuiu. Reverbera até hoje. A habilidade, a forma de agir, né? Eu só falo que eu fico com troco errado porque eu só percebo na hora que eu tô no carro. Ou então, você não confere troco. Não, tipo, eu não confiro, eu pego e boto no bolso. Só que assim, faz muito tempo que eu não faço isso, né? Porque eu só pago no cartão. Então. Quase que a gente não trabalha. Mas antigamente era tipo assim, eu pegava o dinheiro ali, botava tudo no bolso e ia embora. Quando tipo, chegava em casa, na padaria, deu troco errado. Enfim. Mas na volta você entregava de volta? Na volta? Como assim? Não, na hora que eu voltava. Quando você volta no lugar. Não, eu nem lembrava. Entendi. É porque como eu sempre vou nos mesmos lugares... Mas então, eu já deixei devendo e fui lá e paguei. Não. Tranquilo. Por exemplo, tipo, faltou R$2. Não, mulher, deixa, não. Fala, da próxima vez eu venho e pago. Então, essa era a vantagem quando a gente era menor, que tinha essa pendureta no caderninho da violeta. Eu lembro no clube. No clube eu vou pegar refrigerante pro meu pai. Não, vai lá, pega na Coca-Cola lá. Falava a cota e notava, saí lá todo feliz. Também passei muito por isso, de deixar anotado na conta do meu pai. Nossa. E eu sempre fazia questão de pegar a coxinha, velho. Sabe uma memória que eu tenho? Tipo assim, ia pro clube no domingo, meu pai deixava pegar uma coxinha e o Guaraná Antártica. Aí você chegava lá no bar, por favor. Campeão, aí que eu campeão. Me dá uma KS. KSzinha de respeito. Coxinha. Caralho, eu ficava feliz. Mas sabe uma memória que eu tenho da minha infância? Uma vez que a gente foi viajar pra Morro de São Paulo. Eu tinha 10 anos de idade. Aí fomos pra Morro de São Paulo e eu me senti adulto. Porque tudo que você pedia, você tinha que assinar uma rúbrica. Entendi. Eu tinha 10 anos de idade, velho. Eu não sabia que essa você sempre via os adultos assinando cheque, assinando não sei o que lá. Eu falei, porra, tá segurando? Não, dá uma assinatura que eu dava uma assinada. Eu pedia lá os coquetéis sem álcool. Você tentou em algum momento replicar a assinatura do seu pai? Vocês nunca pararam pra pensar sobre isso? Ou a sua sempre foi individual? Tipo, eu construí a minha. A minha eu construí. Não, a minha eu construí. Não, mas você construiu, tipo assim, do nada. Não vem nada. Do nada. Não, porque eu acho que tem a ver com letra, velho. O jeito que você escreveu meu pai é médico. A letra do meu pai é... Mas é a assinatura do seu pai? Então, a assinatura dele é uma assinatura, tipo... E assina. Tipo, é meio que um rabisco. Não, dá pra entender que ele escreve Bittencourt. Uhum. Só que eu falei, velho, não tem nada a ver com a minha escrita, porque ele puxa o B de um jeito, ele faz a letra dele. A minha não, a minha já é mais, como eu posso dizer. Sobrenome fino, né? Bittencourt. É Bittencourt. Bittencourt. Rapaz. Mas a gente tá falando sobre essa questão de como a referência dos pais são importantes. Como que foi a parte... Como é a parte ruim desse processo todo sobre... Primeiro, ser filho e depois ser pai. Porque, tipo assim... Mas que muda, né? Eu já vou falar o meu ponto de vista porque ele é muito latente. Então, assim, eu vejo o Iago, uma outra versão minha, que eu não tenho certeza se é só... O que vai dar? Se é só uma versão minha, ou é uma versão minha com plus. Porque versão comfort. E você se sente como você sendo a versão do seu pai 2.0? Exatamente. Você se sente assim? Me sinto. Nossa. Não que tenha. Não que seja ruim. Não que seja ruim. Mas assim... Você tem que imprimir coisa sua ali, né? Mas é porque é o seguinte, a gente tem a base de ser pai pela referência dos nossos pais. Porque a nossa austeridade, ela passa... A austeridade que a gente sofreu com os nossos pais, inevitavelmente a gente leva para os nossos filhos. Mesmo que isso não seja uma coisa boa. Mas é porque tem leva coisa... com uma
Mas é porque... Você não é leva jeito. tudo. Você sabe o que foi ruim e o que você não vai aplicar ali, não? Mas é porque tem coisas que são ruins, entre aspas, não seriam ruins, mas que não era legal, mas que é assim que tem que se fazer. Acho que eu viajei. Não, é isso É mesmo. isso mesmo, É isso mesmo. É porque, por exemplo, não adianta você achar que não que é legal a criança fazer. Tipo, a criança responder é legal. Não é legal, nunca foi, não vai ser e não será. Você tem que reprimir. Você tem que reprimir. Mas você não precisa reprimir. Não, aí é o jeito que você vai reprimir. Aí, por exemplo, você pode conversar, você pode reprimir na hora e depois puxar e falar, aquela hora eu te reprimi por causa disso, explicar. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a criança, ela não sabe. Se ela responder mal, mas ela você não sabe o quão foi ruim quando fizeram isso de uma forma... Mas aí eu te falei, cagada. você faz a mesma melhora. Você faz a mesma então, coisa, já... só que o modo que você faz é diferente. Mas você continua fazendo. Você, por exemplo, mas meu isso pai me tem que fazer reprimiu mesmo, de um tá jeito. errado, porra. Sim, Então, mas tem o jeito que você faz. Mas tem pai que não acha isso errado. O jeito que eu fui criado, não era do jeito que eu criei a Alice, por exemplo. A Alice eu reprimo na hora, mas eu converso, filho, você errou por causa disso, ou então você respondeu, por exemplo. A mãe dela tava falando que ela tava respondendo. Não. Ela tava respondendo, né? Tava respondendo, isso, essa palavra. Tava respondendo. Toda mãe fala isso em Não, determinado mas momento. a Alice... Pro pai, né? Eu vou porque fazer caveira pro seu pai. A Alice, ela pega minhas ironias. Tipo, sabe quando você faz aquela pergunta idiota? Aqui, você cortou o cabelo? Não, tirei pra lavar. Aí, só que a criança não sabe disso. Não sabe da ironia. Aí ela responde. E quando você solta isso sem ser na ironia, brincadeira, é uma resposta que a pessoa fica, opa, peraí, como assim? Tipo, você não tá vendo que eu tô comendo? Você não tá vendo que eu tô... Sim. Então, assim, aí eu falei com ela. Aí toda vez que ela falava, ela respondia, aí eu virava e falava assim, isso é a forma que você tá falando dessa frase, é que sua mãe fala que você tá sendo respondona. Presta atenção nisso. Você tá mostrando pra ela o que significa. É porque ela não entende. A criança, ela tá em construção ainda. Tem muita coisa que ela não entende. Ela replica... tem que ter uma didática, enfim. Ela replica... Eu acho que a gente não teve isso, por exemplo. Viu? Não, mas você tem que fazer essas pontuações, mas essas pontuações, elas, tipo, inevitavelmente, elas são replicadas de como era no meu pai. Eu tenho certeza que ele filtrou muita coisa do que ele sofreu com meu avô. Sim. Mas coisas que ele fez na época, para hoje, não fazem o menor sentido. Então a gente tem uma evolução que ela é natural, mas você continua... É porque é o seguinte, você nunca teve um amigo folgado? Todo mundo já. Então, esse amigo folgado, ele foi criado por um pai folgado. Sim. Ou por um pai que tinha uma certa rigidez Filho na de infância. peixe? Filho de peixe? Ele teve uma rigidez muito grande e aí ele simplesmente, meu filho não vai passar pelo mesmo que eu passei. Pois é, e faz tudo o inverso. Isso. Pois é, eu acho que é melhor, né? Não necessariamente. Aí você pode cagar no processo. Você tem que filtrar, velho. O que você... Porque quando você é pai, você tem algumas habilidades, entre aspas. Gente, mas é muito diferente o que nossos pais faziam naquela época do que é feito agora. Hoje pai, bom, pelo menos os que eu vejo, negro, por exemplo, tal, é muito mais na trocação de ideia com a criança. Na nossa época, o pau torava, filho. O pau cantava. Na minha casa sempre foi conversa. Sério? Nunca tomei um tapa. Até por isso que tá aí, ó. Não, por isso que tá desse jeito. Eu fico feliz em ouvir uma pessoa que não tomou porrada, mano. Não, você é louco, Pedro. E eu nunca bati na Alice. Nossa. Você nunca bateu na Alice? Não, mas eu acho que você nunca bateu nela também, não? Eu? Que isso? O Iago começou a tomar porrada cedo. Não foi tomar porrada, mas, por exemplo, ele fazia alguma coisa errada, eu falava, não faz. De novo, não faz. De novo. Três vezes. Na terceira vez. Dá a mãozinha aqui, ó. Eu sei que a palmada é errada. Sei que a palmada é errada. Mas, bicho, quando você é ser humano e você passa por uma situação na sua infância e aquilo dali, não tô passando pano pra mim, mas aquilo dali se torna algo natural. Eu sei que hoje eu desconstruí, que hoje, por exemplo, o Iago não apanha, mas o Iago tem o seu castigo lá que ele fica atrás da porta.
Que é também um outro... Tipo assim, se a gente tá falando sobre torturas, são outros tipos de... Por exemplo... Tortura só psicológica. Por exemplo, tem os pais que batem. Eu faço castigos cabulosos. Tipo assim... Psicológico. Porque seu pai não te batia, então... Não, tipo assim, você tem, beleza, você não quer estudar? Então tá bom, você vai, toda vez que você não estiver fazendo alguma coisa, necessidade, alimentação, estudando, você vai ficar deitado na cama olhando pro teto. Aí isso é uma merda. Brother, você pira qualquer criança. Porque você tolhe o direito dela de sair, de se movimentar. Pronto, aí você... Isso pro Iago seria terrível. Ou você não pode descer... Eu nunca coloquei o Iago, você não pode descer da cama. Porque eu tenho certeza que você... Que isso? Como assim? É porque tem algumas pessoas que têm esse tipo de castigo. Você fala com a criança assim... Não, mas que tesão é esse, hein, velho? Uma sacanagem, porra. Não é sacanagem, não, velho. Que isso, filho? Mas então... A gente... Pera... Não, isso é cagar na mente da criança toda, velho. Não, tá, mas aí você pensa o seguinte, antigamente eu já fiquei ajoelhado no milho, no feijão. Não, eu já fiquei no milho, mas por livre espontânea vontade. Ué, mas você é retardado? Não, velho, criança é retardada, velho. Criança faz as coisas retardadas. Foi só pra experimentar, né? Vamos ver como é que é isso aqui. Eu e meus primos lá, vamos ajoelhar no milho, vamos, ninguém fica mais tempo, vamos, né? Fica lá. Não, então era uma competição. Não, competição não. O meu foi de coisa errada mesmo. Sério. Mas, pra você ver, outra coisa, falando sobre essa questão de coisa que você lembra pra caramba, assim, que aconteceu na sua infância. O meu... Aí agora falando do meu outro pai, né? Meu pai, o bicho. Ele me ensinou a jogar xadrez, mano. Olha meu pai me ensinou a jogar xadrez e jogar poker. Sério? Eu tenho memória no clube com meu pai, eu e ele, jogando poker. O poker 5 cartas. Vivência. Eu tinha a idade do Lucas, e o Lucas joga poker. Ah, é? Ensinamos pra ele. Que doido. Já disputou na mesa com a galera, já ficou em segundo lugar. Ó. Ele tem um bom raciocínio lógico, ele pega os trem rápido. Que massa, e tem a sorte principiante também. Não, mas você já passou pra Alice, já ensinou a Alice uma coisa que ela vai usar pro resto da vida? E você falou, não, tipo, eu ensinei a Alice a andar de bicicleta, alguma coisa nesse sentido? Que vai cravar a mente da criança? Cara, então, não sei. Terror psicológico. Que isso? Caralho, mano do céu, você focou na parte ruim. Você tá... Não, vamos limpar essa aura? Não, mas então, mas é porque teve uma época, que eu fazia tanto terror psicológico que a Poliana falou assim, cara, você tá fazendo... Você vai cagar no menino todo. Aterrorizando o Iago. E aí, hoje eu entendo que, por exemplo, pro Iago deve ter sido muito terrível, difícil, porra! Muito difícil. Mas se eu me colocar na posição do Iago, é muito tranquilo. Porque o que eu passei, filho... Eu tô falando com você que cara, na nossa época o negócio era mais embaixo. Eu vou botar assim, eu não ensinei a Alice a andar de bicicleta. Eu dei algumas dicas pra ela andar. Ela vai aprender andando. Você não tem que fazer ensino de bicicleta. Pedala. É o que eu falo, pedala. Eu treino com ela. Eu não ensinei ela a andar de bicicleta. Mas tem alguma coisa? Não precisa dizer isso. Isso foi um exemplo, assim. Eu nunca... Cara, nunca ensinou nada pro Iago que vai levar o resto da vida dele. Não, mas eu só quero voltar numa outra coisa. Achei que você ia responder isso. Não, também eu vou responder. Mas é que eu queria voltar falando o seguinte. Uma coisa que meu pai me ensinou foi jogar dominó, velho. Cara, e eu queria falar porque a gente tinha um dominó que, sei lá, ficou na família por, sei lá, uns 20 anos. Então, um dominó durar 20 anos, é muito tempo. E aí, eu sempre jogava com meu pai. Então, era uma coisa que eu lembro. E aí, pouco tempo depois... Ficou bem gravado. E uma coisa que depois a gente foi jogar junto foi truco. Mas, só respondendo essa pergunta, que eu achei... Que eu queria fazer esse adendo. Pertinente. É pertinente. E com relação ao Iago... Cara, como o Iago tem 6 anos... Você não ensinou o dominó pra ele ainda? Não. Mas ele já sabe, possivelmente. Sabe como que a gente ensina os filhos? Por exemplo, você vê que o filho reproduz o que ele vê que você faz. Você não precisa hoje, tipo, por exemplo, você falou, ensinar de andar de bicicleta. Ensinar de bicicleta, volta na bicicleta aqui e vamos aqui treinar. Uhum. Mas eu percebo na Alice coisas minhas que eu faço. E ela aprendeu comigo, fazendo. Se eu ensinei pra ela ou não... E aí, quando você vê que ela tá fazendo um negócio errado, você reconhece que aquilo também é um defeito seu? Com certeza. Caralho, é aí que deve ser tenso mesmo. Não vou mexer com isso, não. Não vou nem comprar o beta, mano. Vou confessar um negócio aqui. A Alice é
igualzinha a mim. Em questão do estudo, por exemplo. Igualzinho. É mesmo? Ela é inteligente, ela é mais da área artística, mas ela não gosta de escola, velho. Ela gosta de escola por causa do social. Então vamos trabalhar o empreendedorismo dessa criança aí, filho. Vamos botar pra ganhar dinheiro. Mas aí vai voltar o capitalismo latente. Aí vai voltar o capitalismo latente. Aqui, mas isso faz falta pro brasileiro. O brasileiro ter esse tipo de... Os pais terem esse tipo de ensinamento pro filho. De ensinar como trabalha com dinheiro. Meu pai não me ensinou a trabalhar como que funciona o dinheiro. Eu também não lembro. Eu tenho muita lembrança dos meus dois pais dando cheque, porra. Então, cheque é uma coisa que nem usa hoje mais direito. Eu nunca vi meu pai trabalhando comigo dinheiro. Nunca. Só no sentido de reclamar que eu tô gastando muito. Não, a questão com meu pai era tipo assim, eu nunca, sempre que eu precisei de alguma coisa, ele me deu, assim, ou falou, não, então, faz serviço pra mim. Mas seu pai sabia falar, não? Sabia? Meu pai e minha mãe falavam não. Tranquilamente. Tá, mas deixa eu só contextualizar uma coisa. Quando você tinha, sei lá, 14, 15 anos, nessa época minha mãe me dava tipo 10 reais pra sair. E o dinheiro tinha que durar. Era sensacional, era o seguinte. Mas era minha mãe, não era meu pai. Eu virava, porque eu sabia que meu pai ganhava mais que minha mãe. Correto. Aí eu falei, eu quero 50 pra sair, então eu vou pedir pra quem tem mais dinheiro. Pai, dá dinheiro aí. Você dá dinheiro aí? Eu pedia pro meu pai. Aí meu pai, não, pede pra sua mãe. Aí eu, mãe, dá dinheiro aí. Ela, não, pede pro seu pai. Por favor. Nossa, que sacanagem. Mas isso aí era pra sair, não pra pedir dinheiro. Esse rolê era de falar assim... mãe, deixa eu sair. Não, vai lá e pede pro seu pai. Nossa, meu rolava isso também. Isso me dava uma brochada. Que era tipo assim, era a certeza do não. Ceifada, né, velho? Lá em casa, quem mandava, entre aspas, era minha mãe. Minha mãe que falava. Que eu podia sair, que eu não podia sair. Era assim. Não, meu pai era que... É porque meu pai trabalhava, né, muito. Tá, mas a gente tá falando de, por exemplo, à noite. Você saía à noite com... Por exemplo, eu morei em cidades que eram muito pequenas, então a gente voltava pra casa às 10 horas da noite. Não, mas chegou uma época também que ninguém me pegava mais não, viu? Nem meu pai, nem minha mãe. Eu tava afim de sair, filho. Não, mas eu tinha 18 anos, eu já saí de casa. Mas eu sempre dei satisfação. Não, você comunica. Eu tô porque você mora na casa, meu pai tinha sempre uma regra. Eu acho que no próximo bloco, depois da aguinha, eu conto essa regrinha dele pra gente engatar na paternidade. Eu acho legal. Bora na água, então? Bora na água, então. E solta a vinheta. Voltamos da aguinha. Voltamos da água. Agora me conta, qual que é a regra? Qual que é a regrinha? Vocês estão curiosos, né? Ué, claro. Eu confesso, eu vou contar pra... Conte. Confessar pra galera aqui que antes da gente voltar pra gravação, eu tava pedindo pro Pedro Fular, filho, contar pra gente primeiro. Eu fiquei curioso, pô, conta aí. Então eu vou contar, velho. A regra, meu pai tinha uma regra. Você não vai dormir em casa, você só me avisa onde você vai dormir. Só isso. Isso... Não. E isso já deu treta, porque teve uma vez que eu morava lá em Brasília. E eu tinha um brother que morava do meu lado, de porta, e o outro que morava no andar de baixo. Aí eu fui pra casa desse meu brother no andar de baixo, velho, ficamos jogando FIFA no computador, velho, até 6h30 da manhã. E eu não avisei meu pai, porque, tipo, velho, tô no vizinho de baixo. Não, tá tranquilo. Meu pai me liga, puto, cadê você? Não, pai, tô aqui na casa do Bruno, tô aqui jogando. Por que você não me avisou que eu ia dormir em casa? Sobe agora. Caralho. Sujeira. Aí subi, ele deu aquela comida de rabo e falou, simplesmente, quando não for dormir em casa, me avisa. Não tem problema. Mas esse dormir fora de casa tá ligado a um horário? Ou... É porque, tipo assim, você não dormiu, né? Então, teoricamente... Você ficou jogando. Você ficou detalhe técnico. Porque, por exemplo, minha família sempre foi de dormir cedo. Então, 10 horas da noite tava todo mundo dormindo. Eu vou exemplificar então. Então, depois de meia-noite pra minha mãe já era tarde. Não, mas não dormir em casa no sentido de, tipo, na hora que eu acordar e não ver que você tá em casa, você não dormir em casa. Então, tipo, vai dar 7 horas da manhã. Se eu chegar às 6 horas da manhã, beleza. Se eu chegar na hora do café, beleza. Entendi. Mas meu pai sempre pede pra avisar e eu sempre avisei. Mesmo que eu voltar às 6 horas da manhã pra casa, eu
Avisava, pai, não vou dormir em casa. Porque aí se eu não dormisse, beleza, eu tava garantido. Por exemplo, quando eu completei 18 anos, eu saí de casa. Então, eu passei uma boa parte da minha adolescência... 14? Não, 18 eu saí 18? de casa. Mas dos 14 dos 15 aos 18, eu tava só estudando. Adolescentezinho, né? Você eu não tava dando rolê, não? Não tava dando rolê. Não, essa foi a época que eu dei mais rolê. É porque eu morava... Como eu morei muito em cidades que eram vilas, e era... O normal era sempre os funcionários da empresa que moravam na vila, então assim, você não tinha muito rolê, entendeu? Tinha as festas pontuais, tanto da escola quanto alguma coisa da cidade, mas não tinha aquele negócio de ficar dando rolê todo dia e tal. Não, nessa época o que eu mais fazia era jogar RPG. Nossa, gostava também. Gostava também, a gente jogava muito. Que aí era... Depois teve uma época que minha mãe precisou me proibir de fazer isso. Também. Por causa das mortes, né? Os caras matando gente, sacrificando gente de verdade. Exatamente. Meus pais nunca tiveram essa onda assim. Eu sempre consegui jogar RPG. Lá em Brasília eu jogava. Dungeons and Dragons. Também joguei. Jogava, mas aí eu joguei um tempo, depois parei de jogar. Eu jogava muito Magic, Yu-Gi-Oh! Com 11, 12 anos eu jogava Yu-Gi-Oh! Eu tiro o chapéu pro tio Fred. Falando nisso, mandar um salve? Um salve pro tio Fred. Tio Fred, salve pra você. Um salve pro tio Fred. Faz o jabá dele, pô. FP. Tem que falar. FP personal. Procurem aí no Instagram, a gente vai deixar pra marcar o queridinho. Isso. O tio Fred, ele faz uma coisa muito doida com o Iago e que eu acho muito legal. Por exemplo, eu não tive tios que fizeram isso comigo. Meus tios me marcaram de uma outra forma, mais ligado à música. O tio Fred, ele fez a questão do Pokémon com o Iago, cara, virar vício. Aquela criança, ela é viciada em Pokémon e isso, tipo assim, o tio Fred. Vamos jogar Pokémon? Vamos. Então ele começou com com que era o disquinho, que era bem pequenininho, não sei se você lembra dele. Depois foi aumentando pro mapa, agora eles estão jogando... Magic. Magic dele. E tipo, cara, o que o Pedro tava falando que fazia, o Fred faz isso com o Iago. Mas o meu foi influência da escola. O seu foi influência da escola. Então, esse foi o do Fred, que eu achei muito doido. Porque assim, na minha casa, eu via minhas tias, meus tios por parte de mãe, eu via muito de vez em quando. As minhas tias por parte de pai, eu falei parte de pai 2 vezes, não falei? Falou. Não, então eu errei. Meus irmãos por parte de mãe, eu não via muito com muita frequência. Entendi. As minhas irmãs, as irmãs do meu pai, eu via com mais frequência. Tias. Minhas tias. Tanto que minha madrinha é irmã do meu pai. Por quê? Porque quando a gente ia pro Rio, a gente ficava na casa da minha avó. Então aí tinha minha tia mais nova, né, do meu pai, irmã do meu pai, e tinha minha madrinha. E aí eu convivia, mas quando assim, a maior parte do tempo, do ano, eu ficava aqui, era eu, meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe. E os amigos do meu pai e meus amigos de escola. Então, não tinha família não tinha que... interação com nenhuma parte da família, nem de Não, pai, só mãe. férias. Só férias. Só férias. Então, nas minhas férias, eu normalmente estava na Bahia e eu vinha pra Minas. Então, eu fazia o processo contrário. Sério? Tava todo mundo indo pro Nordeste aproveitar as praias no final do ano. Férias. E a gente tava vindo pra Ouro Branco. Cara, era muito engraçado. Aí pegava quanto fluxo? Total. Só que pegava nem trânsito pra chegar. Estrada tranquila. Chão pra caramba. Imagina você ter 2 crianças num escorte, descendo da Bahia pra... No escortão. Meu primeiro carro. História. Foi o escorte. Você falou que foi o escorte, né? Escortão. Então, meu pai tinha uma caravana. E meu pai me ajudou a comprar ele. Cara, meu pai, ele já teve diversos carros. Então, assim, caravana foi uma delas. E em Ouro Branco, eu lembro de uma caravana, acho que era dourada, que era a cor mais comum, né? Eu acho que sim. Acho que era um sim. Não, era um bege. Escuro. Era um bege. Era um bege? Era um bege. Que era e Brasília também. Brasília também. Não, meu pai nunca teve Brasília. Minha tia. Sua tia. Ó, pra você ver que engraçado, o meu pai, o Hubert, ele já teve Fusquinha
e era o carro preferido dele. O meu pai Geraldo, ele teve Fusquinha também, mas o carro preferido dele era um Fitinho 147. E ele não gostava de Fusca de jeito nenhum, mas é doido com Fit 147 até hoje. Cada um gostando de um. Uma doideira, bicho. Então, a referência que eu tenho de carro é do meu tio. Esse Fusquinha era do meu tio Elbert. Cara, meu tio Elbert, ele tinha um amor por esse Fusca. E eu lembro de uma... Diz que meu pai pintou até pra ficar igual aquele Fusca do filme, só. o Herbie, sei lá. Herbie. Aquele 51 assim, meu Fusca. Opa, engasguei. Esse meu Fusca fala... Isso mesmo. Diz que o meu pai, o beijo, gostava tanto do Fusca que ele fez isso com o Fusca dele. Já meu pai Geraldo odiava, era doido com o Fit 147. Teve que teve dois, velho. Sério, um branco e um verde escuro. Quando ele começou a namorar com minha mãe. O meu pai não tinha essa questão com carro. Não, nunca tinha esses carros. Tudo bem que a nossa época era diferente, né? O carro mais antigo que eu lembro é a Caravan do meu pai. A gente indo pro Rio, escutando Santana. Num rádiozinho que tinha CD na época, os primeiros que você passava no buraco, ele pulava. Não tinha um anti-choque. Sério, velho. Aí a gente descia na serra escutando Santana na Caravan, aquele porta-malas gigantesco, e eu lá no porta-malas deitado, esparramado. Criancinha. Que isso. Ué. Não tinha nada, né, velho? Nossa, bom demais. Bons tempos demais. Aí meu pai depois teve um Santana. Aí ele teve depois um EcoSport, um Fusion, um Focus novo, hatch, e um Fusion, e depois agora tá com um Fiesta. Novo Fiesta. Não, teve uma época que meu pai... Agora meu pai tá com Costa, mas teve uma época que meu pai tava com... Como que chama aquele carro, gente? Corcel 2. Meu Deus. Na época que eu tava tipo com 15 anos. Ô, velho, tinha acabado de ir pro turno da manhã. Acordava cedo. Todo dia tinha que empurrar aquele Corcel. Batia na chave e o bichão... Ô, filho. Aí é eu e o Helder, amigo meu, tem que mandar um salve pra ele. Tá morando nos Estados Unidos já tem um bom tempo. Teve filhinha agora. Show de bola. Ô, bicho, eu e ele empurrando aquele Corcel pra poder ir pra escola todo dia de manhã. Era tenso, viu? Nossa. E na época de frio ainda era pior. Nossa. Não, mas eu não lembro se era álcool, não. Quem sofreu com o carro álcool foi eu. Aquele Escort meu a álcool, meu amigo. Minha mãe falava que meu carro era caseiro e ficava mais estragado em casa do que saía comigo. Não, mas era foda, você tinha que bater lá e ficar apertando. Tinha um afogador, né? Agora, já o meu pai Hubert, eu lembro de um Escort que ele teve, porra, que foi um carrão. A gente chegou a viajar com esse carro pra Piúma, na casa do meu padrinho. Conversível, velho. Caramba. Do caralho. Não, eu já andei no Mustang, no primo do meu pai. Só pra você ver que experiências diferentes com o mesmo carro, né? O meu Escort só deu problema. O do meu pai era legal. O Escort do meu pai foi por um bom tempo. Aí depois do Escort, meu pai já teve Corsa, teve duas Palio Weekend. Nossa. E era... aquele carro era sensacional. Mas pra viajar parece que é bom, né? Grandão. Cabia as malas de todo mundo. Porta-mala, ficou Caravan. Cabia uma criança e mais mala. Isso, tranquilamente. Cara, o meu pai, a gente viajava muito pra praia de carro, ele gostava muito de dirigir. Agora, meu pai Geraldo, eu lembro de a gente ter viajado com ele dirigindo poucas vezes. A gente sempre pegava férias então, da Bahia pra cá. Lá em casa também, é só dirigindo, na maioria. Poucas vezes eu viajei de avião com meu Cara, eu não animo nem se você me chamar pra eu rachar volante, eu não animo. Rachar volante não? Você é louco. Não, tranquilo. 1.500 quilômetros. Não, mas é porque a gente morava onde... No cu do Judas. Faz a curva. Mas aqui, o Vandão, você saiu de casa com quantos anos? Com 32. Tá bom, você saiu com 18. Eu, teoricamente, nunca saí de casa, né? É meio estranho eu responder essa pergunta pelo seguinte. Eu saí da casa da minha mãe com uns 22, talvez. Morei com minha tia uns 2 anos. Beijo pra minha tia Cione. E depois fui morar com o meu pai. O que é sair de casa? Pai, pois é, e depois com o meu pai eu morei até... Sair de casa depois do momento 32, que você sustenta uma casa que você mora... Ou que você não mora junto com os seus pais. Tem isso. Sair de casa é sair de casa, velho. Por exemplo, eu saí de casa e meus pais mudaram de cidade. Ponto. É isso.
Então, quando eu saí de casa literalmente. É não morar com os pais? Não morar com junto, os pais. na mesma casa. Mesma casa. Não, então eu já mudei, já saí, já voltei, já saí. Não, ok. Hoje eu saí de casa. Hoje você saiu de casa. Hoje eu moro. E você saiu com quantos anos? Cara, a primeira Você vez considera? foi quando eu vim pra cá, com 20 anos. Meus pais moravam em Brasília, eu nesse mesmo apartamento. Eu vim pra cá, pra cuidar do apartamento também, mas morar fazendo faculdade. Aí com 22 eu voltei pra lá. Você saiu muito cedo de casa, velho, vocês dois. Mas aí, então, ou será que eu que saí tarde demais? Eu Agora voltei... fica essa reflexão aí. Acho que não tem cedo ou tarde, velho, é momento. Eu assim, que eu falo que eu nunca mas saí... Mas o nego com 18, você com 20 e eu com 32? Mas com 20, eu saí de casa, mas é o que eu falei, eu nunca saí de casa, entre aspas. Por quê? Porque eu morava na casa dos meus pais. Meus pais pagavam um apartamento. Tá, mas você não tava debaixo do mesmo A teto minha com irmã eles. saiu com 17. Não, então. Aí se for questão de morar junto, aí eu voltei pra Brasília. 17? 17, ela passou na faculdade com 17. Manda um beijo pra Priu aí, pô. Priu, beijão. Beijo, Priu. Mas a questão, por exemplo, eu só voltei a morar com meus pais quando meu pai comprou o apartamento de Brasília. Que aí a gente morou todo mundo junto. Saquei. Aí eu fiquei de 2015 a 2017. Aí eu voltei pra cá, pra BH. Desde então, agora é cada um por si, Deus por todos, entre aspas, né? Eu tô aqui, morando aqui, vou seguir minha vida aqui e ele vai decidir a vida dele de aposentadoria. Entendi. A gente não tem mais, entre aspas, Planos possibilidade de morar junto. Entendi. Não existe mais essa ideia de... Não. Ou essa possibilidade de voltar a morar junto. Só a única possibilidade é quando meus pais forem reformar um apartamento que eles vão comprar, uma coisa assim, ficar um tempo lá em casa, mas só esperando enquanto a reforma. Mas aí é eles na sua casa, não o contrário. Aí é o Não seu sei. ritmo, velho. Não, mas aí. Não, mas depende. Se eu estiver pagando todas as contas, ok. Ué, e tá, né? Ainda não, eu divido com a minha irmã. Mas é porque ela mora com você, pô. Sim, é porque tem dois momentos. Aí tem um momento que eu vou negociar com o meu pai. E aí, não vou pagar aluguel, mas vou assumir os custos, mas aí, o apartamento é meu, assim, eu vou fazer do jeito que eu quero, como se estivesse alugando, ou não. Entendeu? Eu vou negociar. Seu pai te isso com ajudou eles. a comprar alguma coisa? Tipo, algum bem assim, igual eu tenho essa memória que meu pai me ajudou a comprar meu primeiro carro? Véi, meu pai me ajudou com tudo na minha vida. É mesmo? A época que eu fiquei desempregado, ele me ajudou com a Alice. Ele é a pessoa que mais me ajudou com a Alice, foi ele. E tanto o seu pai... Você fala em relação a custo? A custo? Em custo, não. Minha família inteira. Sua família Eu inteira. tenho muita sorte de ter Muito uma base amparo, familiar muito sólida. Uhum. Então, assim, por exemplo, você ter um filho com 20 anos, velho, Nossa, 21 é anos, punk. é muito punk. É. Então, assim, minha família me deu um suporte muito grande. Uhum. Meu pai falou, ó, vem pra cá, pra Brasília, eu tinha um emprego, ganhava pouco, mas conseguia me movimentar, ele me ajudava, a questão financeira com a Alice, sempre me ajudou, sempre me apoiou. Eu lembro de infância, voltando ao bloco passado, que eu jogava no Cruzeiro de futsal, ele ia em todos os meus jogos. Que doido. Ele tava lá na arquibancada. Que doido. Eu tomava 20 gols porque eu não enxergava, porque eu tava com miopia, e meu pai tava lá me apoiando, velho. Eu não tive essa... Que doido, velho. Agora- Eu não vou falar que é sorte, não, mas eu não tive essa interação. E é uma das coisas que eu sinto até dificuldade, por exemplo, voltando Se em algum momento você quiser um abraço, pode pedir. Mas voltando numa coisa que acaba sendo polêmica, que é a gente não consegue replicar algo que a gente não teve, a gente se esforça, mas a gente não consegue fazer isso de forma natural. Por exemplo, eu não consigo ter coisas que um pai padrão faz com o Iago, porque eu também não tive. Mas um pai padrão seria... não- Qual que é o seu nível de padrão? Que perfil seria esse? É o padrãozinho que anda, que chama, que é filho, que abraça, que não sei o quê. Que é o de margarina. Ah, Doriana. De Doriana. Isso é um padrão que não é um padrão, velho. Cada um é o pai que Então- consegue. Não, mas esse padrão seu é muito comercialzinho. Cara, Mas o nosso padrão, ele é comercialzinho Não, pra viu? tudo. Não, eu me desconstruí muito disso. temos que desconstruir isso. Tanto é que velho. eu quero nem ter filho. né? Gente, eu não tô falando que não é, eu tô falando que o padrão é esse, mesmo que a gente enxergue que não seja, mesmo que vocês Mas falem que enfim, não seja. mas o meu Essa é a- pai, mas por exemplo, depois de uma época, minha mãe que fazia esse papel. Por exemplo, eu fiz lá minhas atividades de dança na escola, Aham. de capoeira meu pai me acompanhava muito. Toda quinta-feira ele me encontrava na roda de capoeira, a gente saía comer um xodó. Aham. Adorava, era sensacional. Ah, era um ritual. Hã? Era um ritual.
Era um ritual. Meu pai trabalhava no Ipseng ali na Praça da Liberdade, a roda era lá, e ele sempre me encontrava lá. Aí mais pra frente, por exemplo, minha mãe me levava na festa junina, por exemplo, nos negócios de dança que eu fiz lá na escola lá em Brasília, minha mãe que ia. Mas meu pai foi em alguns essa coisa pontos. assim com o pai? Muito bom. Não. Uma das coisas que eu, tipo assim, lembro de ter a presença do meu pai, não sei nem se ele foi obrigado mesmo. Acho que foi só uma peça que ele foi. Que ele foi obrigado. Você quer um abraço, velho? Não, eu tô tranquilo quanto a isso. Eu tenho digerido muito bem os meus demônios. Eu venho exorcizando eles a cada ano e eu acho isso ótimo. Isso é bom. Isso é bom. Mas uma coisa que você falou de replicar... Mas, por exemplo, eu tento não criar isso no Iago. Mas, por exemplo, já é um ótimo passo. Um ótimo passo. Mas, assim, às vezes eu poderia estar fazendo um outro movimento de falar assim, porra, vamos lá na pracinha, dar uma volta com o Iago. Mas aí eu penso, é muito esforço para uma cabeça que nunca passou por isso. Mas sua mãe fazia isso? Não. Porque minha mãe levava. Não. Meu pai não me levava na pracinha. Não. Minha mãe me levava. Tanto que quem me ensinou a dirigir foi minha mãe. Nossa, meu pai, eu completei 18 anos, meu pai falou assim, você vai ter que comprar essa carteira, né? Então... Comprar no sentido de ter que pagar, né? Minha mãe me ensinou a dirigir. E eu nunca dirigi um carro do meu pai. Sério? Eu tenho 37 anos e eu nunca dirigi um carro do meu pai. Que Nossa. isso? Daí você entende como é a figura do meu pai. Vandão, acho que ele merece um abraço. Eu vou te abraçar, velho. Sério. Mas o meu pai, ele, em certos ambientes ele participava, porque eu estava contando pro Aspira a questão da capoeira, que ele sempre encontrava, do ritual. Mas outros momentos era minha mãe, tipo, festa junina, essas coisas todas. E como é que eram seus amigos com seus pais? Porque, tipo, eu lembro de fases específicas que meu pai conviveu com os meus amigos e você conviveu. Sim. O Evandro conviveu muito com meu pai. Da gente sentar, tomar cerveja, conversar assim horas e horas. Tomar uísque. Então, isso comigo, né, com meu pai, com minha família, foi mais pra frente. Por exemplo, quando meu brother foi comigo morar aqui, o Luca. Um salve pra ele, mora lá em Brasília. Ele veio morar aqui, aí teve contato, né? Tinha um pouco de contato porque a gente morava no mesmo prédio. E quando o Boi foi pra Maragogi com a gente. Aí tomamos cerveja, tomamos vodka, a gente conversava, jogava poker, todo mundo lá. Mais novo não? Mais novo era mais raro. Tipo, porque eu ia mais na casa dos meus amigos iam lá em casa. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que tipo, os pais dos meus amigos segurava mais pra dormir em casa, ou eles não eram tão confortáveis pra dormir fora de casa. Então eu dormia, porque eu era despachado, meus pais estavam, beleza, vai dormir tranquilo. Não, meu pai nunca tive problema com essa isso, coisa de dormir fora, não. É mesmo? Não. Nem dormir fora, nem dormir em casa. Então, aí eu era amigo de umas pessoas que acontecia assim. Aí eu ia lá dormir. Ele falou, você não pode dormir, não é? Mas podem dormir aqui em casa. Pode dormir aqui. Mas isso só com a minha irmã. Lá em casa nunca dormi, amigo meu. Nunca. Não, lá em casa já. Na minha casa não. Amigo, homem, não. Amiga, sim. Na casa, quando eu morava com o meu pai Geraldo, né? Nunca. Agora, quando eu comecei a morar com meu pai Hubert, aí sim. Já teve essa possibilidade? Não, aí o Leozinho dormiu lá algumas vezes. O Finício já dormiu lá algumas vezes. Aí era de boa. Era tranquilo. Era de boa. Não. Meu pai sempre foi... na verdade não é só meu pai, não entenda que é só a figura paterna. Óbvio que a figura paterna tem uma voz, no meu caso, muito mais preponderante. Sim. Mas isso não significava que minha mãe também queria. É só isso. Outra questão só aqui, e questão de namorada? Levar a namorada pra casa? Não podia. Zero. Na casa do meu pai Geraldo, não, que é, né, a casa da minha mãe, não, sem chance. Só eu lembro de uma namorada que eu tive, dormi lá uma vez. Ah, não. E só. Não, as namoradas... Mas também não tinha jeito, a gente morava num apartamento de 2 quartos, era eu, Alexandre, Dudu e a Natasha, pô. Não. Então... Mandar um salve pros meus irmãos aí, Xandão, Dudu, Natasha. Vai de bonde. Então, como você dá com sua namorada no quarto com seus 3 irmãos? Eu só tive uma namorada convivendo com meus pais, né, quando eu tava morando lá na fase de adolescência. Só tive uma namorada. Ela dormia lá tranquilo.
Não, todas as minhas namoradas eu não podia dormir no Não, mesmo quarto. pois é. Não, aí lá em na casa do meu pai boa. também não rolava Nunca não, pude. não é fazer isso aqui de motel não, sabe? Não, rolava não. Lá, A Camila morou, Você chegou a precisou dormir sair de lá, casa pra ela poder já... dormir junto. Ela já era minha noiva, pô, Mas, por exemplo, quando ela dormiu lá. Aí depois Você ficou vai mais permitir? flexível. O quê? que a Alice durma com o namorado? Por que não? Não é porque não, é permitir. É sim só ou uma não. pergunta. É. Permitiria. Você permitiria? Se o cara fosse um cara agradável, É. sim, por quê? Eu não então- veria por que não. Não, né? Você deixaria uma namorada do Iago dormir lá na sua casa? Aham. Você deixaria? Não. E se fosse homem? Como assim? E a minha pergunta é, e se fosse uma menina dormindo, no caso do Iago homem? Essas perguntas são perguntas fodas, porque é um tema bem... Não, Isso, você aí deixa- a gente pode fazer um episódio só disso, porque Podemos. dá pano pra manga. Mas a gente Ou chama então alguém. um bloco, né? Acho que um bloco é mais interessante. Eu acho interessante se a gente chamasse alguém que pode falar nesse papel aí. Não! E aí, você deixaria uma namorada dormir com o Iago lá na sua casa? Deixaria. E um Eu também namorado- deixaria E um namorado... a Alice dormir com um namorado. Então, mas o Com um namorado, namorado... você deixaria? Cara, eu acho que pela preservação do bem natural das coisas, que ou pode tudo ou não pode nada, vai homem, vai mulher. Passa banho, passa banhado. Eu também. Não me. Ainda bem que eu não preciso fazer esse tipo de escolha, tá vendo? Então, Por que eu não mas vou é- comprar um Beto? É porque eu. Mas, por exemplo, meus pais não aceitariam. Independente de qual Mas é lógico que não, é outra, né? Aham. Mas enfim, muito bom, já tô ficando com saudade desse povo já. Tipo Esse assim, negócio- de forma alguma. Esse negócio do mesmo sexo. Mesmo sexo. Então, meu pai chegou a negar meu irmão, né? Porque meu irmão é homossexual. Aham. Um abraço pro meu irmão. Como é que é o nome do seu irmão? Gabriel. Um abraço pro Abraço. Gabriel. A gente manda um salve pra ele. Demorou. Chegou a negar meu irmão e foi um processo longo que durou aí, sei que é lá, outra 20 criação, anos. cara. Ou- É outra outros criação. tempos, outros tempos. Outros Não, meu pai tempos. chegou a falar pra mim que ele não aceitava duas coisas. Isso eu tinha 13 anos. Ele falou assim, eu não aceito mentira e não aceito meu filho ser homossexual. Que doido. Com 13 anos. Caralho. E meu irmão tinha 20. Já tinha rolado quebra-pau, Nossa. que eu não participei porque eu era criança. Entendi. Mas hoje eu vejo que meu pai mudou completamente. Meu pai já aceita meu irmão, já abraça, já tá... Voltou à vida normal. Continua Entre aspas. sendo um filho. Que bom, né? Voltou a ser um filho. Que bom, né? Pois é. Aí eles resolveram e ele é super receptivo com o meu cunhado, o Olavo também, um abraço pra ele. Ó, Então, Legal demais. bom Abraço. demais. cara, seus dois pais, né? Porque a gente tem que falar dos seus dois pais, né? Tem hora que fica até difícil. Depois eu quero até escutar esse podcast pra ver se a galera vai conseguir distinguir de qual que eu tô falando. Pai 1, pai 2. É. O que tem meus dois pais? Porque o seu pai, por ser Não, é o militar, seguinte. também é muito rígido. Eu imagino que seu pai Liberty. É Olha, criação e a meu pai cabeça, Hubert, né? cara, minha mãe fala, tá? Que antes de eu nascer ele falava que preferia a morte do que ter um filho gay. Agora, meu pai Geraldo, a gente nunca... Eu acho que ele bem mais tranquilo em relação a isso, mas eu acho que não aceitaria também, não. Não? Não, mas nunca foi explícito, igual o meu pai Hubert Virar, ele fala que preferia morrer, Aham. né? E ele nunca falou nada nesse sentido, não. Mas não acho que aceitaria também, não. Eu acho que é justamente pelo isso que eu tô falando, por causa de criação. Antigamente não se tinha Mas se você... muito disso. Então, Era uma vergonha, papapá. Eu vou falar, e hoje, se você fosse pai, se você se colocasse na posição Cara, Se de é eu um não... beta... Não, mas se isso souber. nem é difícil pra mim responder, velho. Eu aceitaria tranquilamente. Eu teria problema zero com isso. Mesmo. Então é... Velho, eu passei por uma desconstrução em relação a essas coisas. que deveriam ser básicas pra todos. Cara, que eu não tenho isso. Tipo assim, a questão é respeito. Se eu tiver Exato. um filho e for levar o companheiro, seja ele, né? Aham. Se for uma menina, levar uma Aham. menina, se for um menino, levar uma menina. É respeito, É velho. respeito. Respeite sua casa, nossa casa. E é só isso. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então com isso a gente finaliza o... Ah, não. Não dá pra. triste. Não. Ficou Pô, triste, não. mano. Tá bom, cara. O papo tá bom. Falar do pai é legal, né?
Tá. Mas eu queria fazer só um adendo aí. Hoje a gente vai lançar um quadro legal, que é o Contraindica. Ficou bom o nome, esses nomes é uma piada, né, bicho? Mas vai ser seguido. Gente, vocês são muito criativos. Nós somos muito criativos. O Contraindica. O Contraindica de hoje vai para um filme da Netflix que chama 7 Anos. É uma muito top. Muito bom. É do Oscar, não é? Não, esse não é do Oscar, não. Ah. O do Oscar é... esqueci. Mas eu tô com a imagem da do... Tigre Branco. Tigre Branco. Tigre Branco. Eu ainda não assisti, mas já vi a sinopse e gostei muito do filme. Esses 7 anos ele é muito legal porque o filme acontece... Qual gênero? É suspense. Aí eu gosto. Muito. E é muito engraçado, porque o filme gira no seguinte. Tipo assim, existe uma empresa... Eu não tô dando spoiler, faz parte do processo. Na empresa eles fizeram uma lavagem de dinheiro e aí eles estão descobrindo quem vai assumir a culpa. Nossa. E a culpa, ela gera alguém dos 4 sócios vai ficar preso por 7 anos. Nossa. E o filme todo rola em cima ao redor dessa mesa. É muito legal. Então assim, assistam 7 anos, tá na Netflix aí. E não esqueça que toda segunda-feira, 8h30 da manhã, episódio novo. Não é isso? Segue nós. Segue nós, pô. @Contraponto Podcast. Vai lá. Gente, muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Obrigado pela costumeira paciência, né? Valeu, galera. Valeu, galera. Até semana que vem. Vinheteira.